estava tão preocupado dizendo: Deus, qual é a palavra que eu levo nesta noite? Por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, ele disse: você vai falar sobre Neemias. Às vezes é tão difícil da gente levantar o muro. É tão difícil da gente edificar a porta. E às vezes tem alguém que sempre não quer que você levante nem o muro e nem a porta. Mas eu já digo aqui ao inimigo das nossas almas: ele já é derrotado antes de ele entrar na batalha. E Deus está dizendo aqui: olha, antes que ele tente derrubar teu muro, eu já tenho botado um exército protegendo a teu favor. Não vai cair e nem vai derrubar a tua porta, porque tem um guarda de Sião que está guardando, está guardando, está guardando, está guardando. Recebe a proteção de Deus aqui nesta noite, em nome de Jesus. A obra de Deus é assim, os irmãos aqui sabem, os companheiros. Ele começa com todo o amor no coração fazendo a obra. Chama aqueles que se propõem a ajudá-lo. E quando ele chega no logrador do público, como eu falei os irmãos aqui, quando indagaram ele: e que garantia tu nos dás? Aí ele: a boa mão de Deus está sobre mim. Então, se a mão de Deus está sobre mim, então a mão não é sobre ti, Neemias. Vamos ser contigo agora, vamos te ajudar. Passavam para lá e para cá, viram o muro derrubado, os portões queimados, mas não fazia nada. Teve que ver um de fora para tentar ajudar. Deus às vezes é assim: levanta de onde menos vocês esperam, para levantar o muro e botar a porta no lugar. Mas aí sempre Deus levanta. Quando você está se aproximando mais de Deus, aí se levanta um do lado, se levanta um do outro, na frente da tua retaguarda. Aí tu fica dizendo: mas Jesus, é como eu falei aqui em doutrinas passadas, a árvore quanto mais dá fruto, ela recebe pedradas que querem arrancar o teu fruto. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Às vezes tem muita gente que fica: ah, mas a minha vida está boa demais, nenhum problema, alguma coisa está errado. Sabe por quê? Porque quando o crente está só naquela maresia, é porque está lá jogado, desprezado. E às vezes o Satanás está dizendo: esse aí eu não vou catucar com ele não, porque esse aí ele está, nem água vai, nem água vem. Mas quando o crente, ele quanto mais busca a presença de Deus, aí Satanás fica rodeando, tentando, jogando pedra, jogando coisa, acusando e tentando, derrubar você de cima do muro. Mas preste atenção, olhe para mim aqui para você entender uma coisa que Deus está me dizendo aqui no lado espiritual. Quando alguém tentar te afrontar, tentar jogar pedra em você, não pare, não vá discutir com ele não. Você está no nível espiritual mais alto, você está em cima do muro, você está em cima do muro. Quem está em cima do muro não para discutir não. Você está cheio da presença de Deus. Quando estou sentindo aqui a presença de Deus aqui neste lugar, quem está em cima do muro é diferente. Neemias estava lá e a Bíblia diz que eles se armaram. Disseram: diga assim, ele se arma, ele tenta. Mas olha para o teu irmão, ele só se levanta para cair. E o muro que Deus edificar, diga, ele não derruba. Você pode dar glória para Jesus? Não derruba não, meu filho. Se foi Deus que edificou na tua vida, muitos às vezes vão olhar e vai dizer: aquele irmão está ali, tá? Porque foi Deus que deu autorização. Carta do rei.
viram que a boa mão de Deus estava sobre eles. Bota a mão aí no ombro do teu irmão, bota a mão aí no ombro dele. Diz: olha, a boa mão de Deus está sobre você agora. Você pode dar glória para Jesus? Ai de mim, ai de vocês, se não fosse essa mão do Todo-Poderoso sobre a minha e na tua vida, a gente já tinha morrido, já tinha ficado no meio do caminho. É por isso que eu estou dizendo a vocês, sem medo de errar, a mão de Deus está tão estendida que ele diz assim, como ele prometeu, se a minha mão está estendida, não voltará atrás. Se ele estendeu a mão sobre alguém aqui, não volta atrás mais não, viu? O inimigo às vezes fica jogando no teu ouvido, mas tu era isso, tu era aquilo, tu não é mais não. A mão de Deus já está sobre a tua vida, tá, viu? A mão de Deus se estende e ele começa a fazer o muro. Ai, se não fosse a mão de Deus, aquele muro não ia ser construído de volta. Começa refazendo o muro novamente. Aí a Bíblia diz que se ajuntou Sanbalate e Tobias e começaram com outros, começaram a atacar a Neemias. Quando alguém começar a te atacar, eu estou te dizendo também o segredo da tua vitória. Não ligue, não retruque, não fique em rede social, jogando indireta, não. Você tem um rei, você tem autorização do rei. Quem tem autorização do rei não liga para essas coisas, não. Sabe que quem vai pelejar com você, o rei não já mandou o exército para te proteger. Quem te protege é o rei, não é ninguém não. Deixa o rei que está com a mão estendida. Aí a Bíblia diz que eles ficavam jogando palavras. Às vezes tem palavras que nos atingem, que é pior do que uma tábua, de uma pisa. E eles ficavam dizendo debaixo do muro: desce daí que nós queremos conversar contigo. Aí Neemias botava um tijolo: eu não tenho tempo. Desce, Neemias, eu quero ter uma palavra. Já disse, eu não tenho tempo. O meu tempo agora é para reconstruir o muro. Eu tenho autorização do rei. E se o rei mandou, eu não posso parar, eu não posso descer. Eu não posso chegar na mesma altura de vocês, que eu estou no lado espiritual muito mais alto do que vocês. Eu estou em cima do muro, estou colocando, estou construindo. Deus está construindo um muro na tua casa, na tua vida. O inimigo vai passar e vai dizer: que muro é esse? Que muro é esse? Que muro é esse? Vai ter brecha não para entrar não, viu? Não vai ter brecha não. Você está entendendo que no bairro de Casés não pode parar para retrucar? Você é diferente, você é crente. Eu estava nesse Mega Day lá no shopping. Aí eu estava atendendo e de repente entrou uma senhora com uma bolsinha. A bolsinha estava com um short mais tão curto, que parecia uma cueca. Um top. Nada contra a roupa dela, cada um. Mas só que a gente é crente, é diferente. Aí a senhora pegou, olhou para mim assim e fez: olha, eu estou só dando uma olhadinha, está certo. A senhora vai comprar alguma coisa? Não, estou dando uma olhadinha. Aí ela começou a falar: ela é crente, viu? Aí eu olhei assim: como é a história? Aí eu parei e travei, né? Não disse nada. Ela é crente, só tira 10. Pode tirar 10 na escola, mas no meio do mundo não tira não. Desse jeito não. Porque a gente conhece crente também até pelos vestes. E Neemias, quando voltou, a Bíblia diz que quando ele voltou, muitos olharam e disseram: quem é este que se veste diferente? Os irmãos estão entendendo aqui? Pode dizer amém? Amém. E o crente ele é conhecido até pelas vestes. E eu sei que hoje, né, e ela pegou a Bíblia, e ela louva que é uma bênção. Pode louvar, meu filho, igual o canarinho. Pode pregar com a de Deus que tiver.
mas se tiver com a vida toda desconcertada, às vezes é crente para cantar na igreja, às vezes é crente para pregar na igreja, mas se não for crente lá fora também, Jesus não usa, Jesus não batiza, Jesus não faz nada na vida dele. Às vezes pode ser que quando estava louvando, Jesus batizou, porque o batismo é dele, não é meu, mas Deus conhece o coração, mas as vestes também coincide também com a andada do crente. Para entrar no céu, para entrar na cidade celestial, também temos que coincidir também com as roupas que quer entrar lá. E a Bíblia diz que quando você sair daqui, nessa roupa aí você vai entrar. Esse que tu vai ter um corpo transformado e vai ter uma roupagem nova. Vai ser um linho tão branco, mas tão branco, tão branco, tão reluzente, que você nem imagina. Você está conversando de carochinha não, viu? Logo quando eu cheguei aqui no João Barreto, quem estava aqui deve lembrar. Eu não me esqueço mais daquela visão. Eu estava aqui pregando uma doutrina. Eu vi um homem de branco aqui. Aí ele primeiro veio no culto aqui. Aí eu não vi o rosto dele, mas era um linho tão branco. Eu nunca vi um branco tão bonito daquele jeito. E ele pegou aqui, ele ficava com a mão para trás aqui. Aí ele chegou de frente daqui da mocidade e ficou olhando assim. Aí de repente quando eu olhei, ficou olhando para o Rosa de Sarão, ficou olhando assim. Quando eu olhei, negócio de segundo, ele já estava lá atrás, lá naquele canto lá, olhando para os crentes de lá para cá. Quando eu olhei, já estava passando ali pelas crianças, de repente olhando também. Aí na mesma hora Jesus está dizendo, eu estou no meio de vós. Mas naquela hora que estava aqui, viu, naquele dia, foi Deus derramando uma graça tão grande, naquele dia, naquele momento. Como eu estou sentindo aqui neste lugar, Deus está te dizendo, não te preocupa com a veste, com o que tu vai vestir não. Ele já tem veste pronta para ti, para ti, para ti, para ti. E agora, Neemias? Se preocupe não. Deus vai cuidar de tudo. Você está entendendo aqui o que Deus está falando para você? Só é você botar o desejo no coração, que realmente quer fazer. Deus está dizendo, eu vou dar autorização. Você vai ter perseguição, mas não pense que a obra de Deus vai ser nada fácil não, meu filho. A obra de Deus é assim. Às vezes quando você quer botar as coisas, o muro no lugar e as portas no lugar, aí se vem um levante mesmo. Quantas das congregações que eu já passei, que quando eu passava, aí eu chegava, às vezes quer fazer uma mudança, aí eu povo, não, mas não dá certo. A gente só sabe se dá certo se a gente tentar. Concorda comigo, irmãos? Amém? Uma coisa que eu fiquei praticamente caindo o resto dos cabelos quando eu cheguei aqui, quando eu soube que essa bateria fazia 13 anos que estava escondida. Ninguém teve uma atitude de chegar aqui, descer, falar com o pastor, dizer, conseguir os instrumentos para alguém tocar. Está certo, agora está parado, porque deu uma paradazinha. Aí os irmãos sabem, teve algumas coisas aí, mas a gente não pode deixar também tudo desmantelado, não. A gente vai, começa tudo de novo, começa a levantar o muro de novo, começa a botar as portas de novo, daqui a pouco está tudo aí tocando para Jesus de novo. Mas tem que ter atitude de Neemias. Pegar a mão no arado e não olhar atrás. Neemias não quis nem olhar mais para voltar mais para a cidade lá mais não. O rei ficou logo perguntando, quando é que tu vai voltar? Me diga aí uma data. Ele, não, eu quero ir primeiro, deixa eu ir primeiro. Quando eu for lá me estabilizar, por lá eu fico lá mesmo. Quem vai para a cidade celeste não quer voltar mais não, meu filho. Assim, eu digo a vocês, se alguém que já morreu foi para lá e tivesse a oportunidade de dizer, Jesus, Jesus, vai lá na terra, não, Jesus, deixa eu voltar mais não, aqui está tão bom, eu já passei por tanta luta, tanta tribulação, deixa eu aqui mesmo. Quem está lá, meu filho, não quer voltar mais para cá mais não. E por que é que você, quando o Espírito de Deus, ele abraça o nosso, ele chega e só chora de saudade para voltar para lá? É como muitos às vezes já têm uma terra natal, vai morar em São Paulo, mas fica chorando para voltar para Caruaru de novo. É do mesmo jeito. Às vezes tem crente que não entende, mas teu lugar não é aqui não, teu lugar é no céu, é no céu, é no céu.
lugar no céu? Eu sinto uma autoridade tão grande de Deus para te dizer algo aqui neste lugar. Deus continua forçando a minha alma para te dizer: será se eu não sou o mesmo ainda? Será se ainda eu não faço o que eu fazia? Eu sou o mesmo, eu não mudo e jamais mudarei. Aquele que te consola está aqui nesta noite. Pode ter certeza, no momento mais difícil que você tiver, na hora que você dobrar os teus joelhos e conversar com Ele, você vai ver que você vai sentir um abraço na tua alma. Há momentos, irmãos, que eu digo a vocês, eu quando me voltei para Jesus, pense como foi difícil. Teve uns amigos que me ajudaram, mas era eu sofrendo em casa. Praticamente minha família não era crente. Aí eu comecei a morar de favor na casa de uma irmã minha para não estar voltando para o sítio. Eu me lembro, às vezes eu me acordava de madrugada, era com as baracas em cima dos braços. Aí eu chego, me arrepulava todinho, jogava. Pensa um negócio ruim. Você se acordar, aí aquele negócio em cima de você. Eu dormia dentro do quartinho, cheio de bagaceira, é por isso que dava muito bicho lá dentro. Mas eu me lembro que eu disse: não, Jesus, eu quero um compromisso contigo. Eu vou pegar a mão no arado e vou seguir. Eu me lembro que um dia, quando eu cheguei da escola, estava no último ano, eu dobrei meu joelho, eu comecei a orar, fui orando. Daqui a pouco veio uma barata em cima do meu braço. Aí Jesus disse: se mexa não. Eu fiquei. Depois outra no outro braço. E eu fiquei. Aí de repente eu senti um formigamento nas pernas. Eu não estava sentindo mais nem as pernas. Eu não sei se estava uma hora e meia orando. Eu sei que daqui a pouco eu senti um abraço assim na alma. Eu estava tão quebrado. Só Jesus sabia. Eu estava com enfermidade que eu tinha pegado nesse mundo. Eu disse: Jesus, eu não quero dizer nada para a família, porque a família vai descer além. E eu me lembro quando, naquela mesma semana, quando foi no domingo, que um familiar meu disse: tu não vai durar 30 dias. Ele vai voltar para o Mudão, vai voltar para o São João. E eu aceitei desde o começo de julho. Eu me voltei. 30 dias certinho ali no Sopoente. E um diácono lá que estava pregando. Eu estava quebrado, chorando. Aí de repente, quando foi no final da pregação, ele disse: quem quer ser batizado com o Espírito Santo, levante agora. Eu saí caminhando, eu não sabia se eu estava pisando no chão, se eu estava flutuando. Quando eu cheguei lá na frente, aí na mesma hora ele disse assim: Jesus está te dando uma língua nova. Na mesma hora eu comecei a ser batizado. Eu senti um negócio sendo arrancado debaixo da minha língua. Eu não percebi que era aquela ferida. Estava uma ferida tão grande, tão feia debaixo da minha língua, que eu não percebi. Quando ele disse que está dando uma língua nova, eu pensei que era a língua do céu, a língua a que eu estava falando. Mas não, ele estava me dando outra língua mesmo. Além de estar me batizando, quando eu cheguei em casa, incrédulo, eu comecei a levantar a língua no espelho. Não tinha mais ferida, não tinha mais nada, tinha sumido. Estava uma língua nova, que nem uma língua de bebê. Aí Jesus disse: eu vou te dar uma língua, mas agora a língua para tu pregar e anunciar o meu evangelho. 30 dias certinho, quando ele disse: por 30 dias ele vai se desviar de novo. 30 dias certinho estava lá ele. Mas coincidência, mas não é, cristocitência. Jesus está no controle de todas as coisas ainda, né? Aí estava lá ele ficou com o olhão assim. Aí como ainda duvidando, tem gente que é assim. Não acredita no teu chamado, nem vai acreditar. Mas Jesus, se foi Jesus que te chamou, te prepara, viu? Meu coração queima como uma brasa para te dizer: Deus tem promessas infalíveis para vocês. Deus tem promessas. Olha, meu coração está que nem uma brasa para te dizer: Deus tem promessas infalíveis para você. Levanta a tua mão para receber algo de Deus agora.
Quantos aqui estão aprendendo aqui nesse culto de doutrina? Às vezes pode dizer, olha, tem culto que às vezes a gente puxa mais para a palavra. Mas nesta noite Jesus quer puxar mais para esse lado aqui. E tanto dentro da palavra, eu acredito que muitos aqui aprenderam dentro da palavra. Quantos aprenderam aqui dentro da palavra? Às vezes pode dizer, mas culto de doutrina assim, avivado. Eu sou pentecostal. Eu nasci dentro do fogo, posso dizer assim. E fogo é para queimar pecado. E o fogo aqui que está queimando aqui é de Jesus está dizendo.